Olá a todos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma propriedade importante em física, que é a propriedade da área sob a linha do gráfico. E antes de mais nada, queria falar sobre esse linha do gráfico. Tem autor que prefere chamar a área sob o gráfico, mas eu entendo o gráfico como um todo, então eu prefiro dizer só sobre a linha do gráfico, que nesse exemplo aqui que eu estou dando é essa reta aqui em preto horizontal. Aí tem autor também que prefere chamar de curva do gráfico, só que curva, por exemplo, nesse caso aqui é uma reta, e tem aluno que acha que curva tem que ser necessariamente encurvada, o que não é o caso. Então, eu prefiro, para não confundir, para não gerar confusão, chamar de linha, e sob o gráfico quer dizer embaixo da linha do gráfico. A palavra sob quer dizer embaixo, abaixo. Bom, então, por que eu gostaria de fazer esse vídeo aqui? Porque eu percebo que alguns alunos eles memorizam algumas propriedades de área sobre o gráfico, mas não percebem que existe uma razão comum a todas elas. Então, por exemplo, ele vai e decora que a área no gráfico de V por T é igual a ΔS, a área no gráfico de A por T é igual a ΔV, a área no gráfico de força pela distância é igual ao trabalho. Sai decorando um monte de propriedade e não percebe que ele não precisaria decorar tudo isso. Basta ele entender uma razão comum que toda vez que aparecer um gráfico, ele vai saber qual o significado daquela área em particular, se é que tem um significado físico. E também tem mais, né? De repente aparece um exercício, que ele se depara um exercício em algum exame, algum vestibular, que é um gráfico que ele nunca viu. E aí, como ele não decorou aquela propriedade, ele não vai saber trabalhar na área daquele gráfico. E o que é ruim também, se ele souber a razão comum, mesmo se aparecer um gráfico que ele nunca tenha visto, ele vai saber extrair daquele gráfico qual que é a propriedade da área sob a linha daquele gráfico em particular que nunca apareceu antes, que é a primeira vez. Então, eu vou começar com o exemplo básico e aí, pouco a pouco, a gente vai avançando. Então, eu vou começar com esse exemplo aqui que eu desenhei, que é um gráfico da velocidade pelo tempo. E esse todo mundo sabe, bom, pelo menos a maioria dos alunos sabe, que num gráfico de velocidade pelo tempo, a área é igual a ΔS. Mas eu vou tentar, a partir dele, já começar a fazer o aluno perceber o que existe em comum, para depois generalizar isso e aplicar em todos os casos. E depois eu trazer um exercício mais para frente, aqui nesse vídeo mesmo, um exercício que caiu na FUVEST e que era justamente aquele caso que eu estava dizendo, que é um gráfico que nunca tinha aparecido antes. E aí a gente vai ver como lidar com uma situação inédita. Né? Então, nesse caso aqui, quem que seria então a área sob o gráfico, que é essa área que eu estou achurando aqui? Quem que é essa área? Essa área aqui, existem várias maneiras de perceber quem ela é. Essa área dá para perceber que é a área de um retângulo. Como é que eu calculo a área de retângulo? A área de retângulo é base vezes a altura. Não é isso? A área de retângulo é base vezes a altura. Mas quem é a base desse retângulo? Esse retângulo, a base desse retângulo é uma variação em quem? É uma variação no tempo. Portanto, a base desse retângulo é um ΔT, uma variação no tempo. E quem é a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é a velocidade. Portanto, a altura desse retângulo é V. Então, quando eu faço base vezes a altura, eu faço velocidade vezes ΔT. Que eu inverti a ordem, né? Coloquei altura vezes base vezes altura, tanto faz. Né? E quem é velocidade vezes altura? Ora, você pode lembrar que a velocidade pode ser calculada como ΔS sobre ΔT. Então, isso daqui que eu coloquei aqui é a velocidade. Ó. Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Mas ainda tenho vezes o ΔT. O ΔT eu vou colocar aqui do lado, ó, ΔT. E quando eu faço isso, nota que eu posso cortar esse ΔT com esse ΔT. E quem que me sobra? Quem eu descubro? Eu descubro que o V vezes ΔT é igual a ΔS. Então, retomando, quem é V vezes ΔT? É base vezes altura, que é essa área. Mas o V vezes ΔT é o próprio ΔS. O que faz a gente concluir que em um gráfico de V por T, a área é igual a ΔS.
Importante frisar aqui que a área é igual ao ΔS apenas numericamente, né? Lembra que a área é uma grandeza que ela serve para medir superfícies e, portanto, ela pode ser dada em centímetros quadrados, em metros quadrados. E nesse caso em particular, ela não é dada em metros quadrados, ela é um ΔS, portanto, o ΔS é dado em metros. Então não é a área propriamente dita, e sim a área numericamente. Numericamente, a área é igual ao ΔS no gráfico de V por T. Agora, o que eu quero que vocês percebam aqui? Que eu deduzi isso a partir de um raciocínio bem simples. Eu fiz a área do retângulo, base vezes altura, a base é a velocidade, vezes a altura, que é o ΔT, e aí usei a fórmula da velocidade ΔS sobre ΔT, descobri que a área, isso é a área, né? Base vezes altura. A área é igual ao ΔS. Bom, o que mais que é importante frisar nesse exemplo, que eu vou usar em próximos exemplos? Eu poderia trabalhar com unidades também. Para quem já memorizou todas as unidades do sistema internacional, sabe lidar bem com unidades, ajuda bastante você trabalhar com unidades. Quando eu faço aqui base vezes altura, quem é a unidade da base, que é o tempo? É os segundos. Então, a base é dada em segundos. Vezes a altura. Quem é a unidade da altura? A altura é velocidade. Qual a unidade da velocidade? É o metro por segundo. Quando eu multiplico base vezes altura, eu estou multiplicando segundo vezes metro por segundo. Esse segundo aqui eu posso cortar com esse segundo aqui. Quem que sobra? O metro. Mas metro é unidade de quem? Metro é unidade de velocidade? Não. Metro é unidade de tempo? Não. Metro é unidade de ΔS. Portanto, quando eu multipliquei a base vezes a altura, eu descobri o ΔS. Ou seja, a área é igual ao ΔS. Apesar de que muita gente já sabia que a área no gráfico de V por T é igual ao ΔS, eu quis frisar dois aspectos importantes, que você consegue obter isso sem decorar. Quando você faz base vezes altura, você percebe que é o ΔS. Quando você faz unidade vezes unidade, você também percebe que é o ΔS. Por exemplo, vamos dar mais um exemplo para começar a generalizar mais. É muito comum essa outra gráfico aqui de corrente que atravessa a seção transversal de um condutor em função do tempo. E se você calcular essa área agora, quem que você obtém? De novo, mesmo raciocínio. Essa área é a área de um retângulo. Quem que eu tenho aqui na base? A base, de novo, é um ΔT nesse caso. A base é um ΔT. E quem que é a altura? A altura é uma corrente elétrica, é um I. Então, para calcular a área desse retângulo, eu vou calcular a base, que é o ΔT, vezes a altura, que é o I. Mas eu vou inverter a ordem só para ficar mais bonitinho aqui. I vezes ΔT. Certo? I vezes ΔT. Base, essa é a base, ó, essa é a base e essa é a altura. Mas todo mundo deve lembrar, quem já aprendeu eletrodinâmica, deve lembrar que a corrente I ela é definida matematicamente como a variação da carga, o módulo, né, da variação da carga, sobre ΔT. Isso que eu coloquei aqui, essa fórmula, é a fórmula da corrente média, do I. Só que ainda tenho vezes o ΔT. Quando eu faço isso, perceba que eu posso cortar aqui esse ΔT com esse ΔT e quem eu descubro? Quem que me sobra? Me sobra o ΔQ. Eu cortei os ΔTs, né? Sobra o ΔQ. Portanto, qual a conclusão que eu tiro? Que quando eu multiplico base vezes altura, eu descubro a carga. Mas quem é base vezes altura? É a área. O que me faz concluir que em um gráfico de I por T, a área... Quem que é a área agora? A área é numericamente igual a quem? Igual à carga que atravessou o condutor. Repara que eu não preciso decorar aqui no gráfico de I por T a área é igual à carga. Basta eu usar as formulinhas que eu já sei. Corrente média, a área é base vezes altura. A base é ΔT. A altura é I. Então é ΔT vezes I. Mas o I é ΔQ sobre ΔT. Então fica ΔQ sobre ΔT vezes ΔT, corta, sobra a carga. Como um último exemplo aqui, e de novo, antes de ir para o próximo exemplo, mais uma vez, é muito útil para quem sabe as unidades de medida. Ó. Quando eu faço base vezes altura, eu faço o tempo, que é a base, e o tempo que é dado em segundos, vezes a altura. Quem é a altura? É corrente. Qual a unidade de corrente elétrica? É o ampere. Mas para quem já estudou eletrodinâmica, lembra que ampere é a mesma coisa que coulombs por segundo. Portanto, é segundo vezes ampere.
Mas quanto que vale 1 ampere? 1 coulomb por segundo. Corta o segundo com o segundo, quem que sobra? O coulomb. Mas coulomb é a unidade de quem? De carga. Portanto, quando eu fiz base vezes altura, eu descobri carga. Mas base vezes altura é a área, então área é igual a carga. Um último exemplo, antes da gente começar a aprofundar um pouquinho, é o exemplo de força por distância. Para quem já estudou dinâmica, lembra que é muito comum o gráfico da força por distância. E se eu fizer a área agora, quem que eu descubro? Se eu fizer a área de força por distância. Força, bom, de novo aqui. Aqui é a base, é um retângulo, isso daqui é a base. Quem é a base? É a distância, é o D. E quem é a altura? A altura é a força. Portanto, vai ser altura vezes base, força vezes distância. Mas quem é força vezes distância? Força vezes distância é trabalho. Portanto, a área é igual numericamente, tome cuidado, numericamente, lembra que a área é dada em metro quadrado, quilômetro quadrado, mas não é o caso aqui. Aqui a unidade vai ser a unidade obtida por essa multiplicação aqui. Bem, mas quando eu fiz a área desse retângulo, a base é a distância e a altura é a força. Eu fiz força vezes distância, mas força vezes distância é o trabalho. Portanto, o trabalho num gráfico de F por D, a área do retângulo aqui, essa área é igual ao trabalho. E, mais uma vez, eu poderia usar o recurso da unidade, para quem domina as unidades de medida. E se eu fizer aqui base vezes altura, quem é a base? A base é a distância. Qual a unidade de distância que eu estou usando aqui no sistema internacional? É o metro. Então, metro vezes altura. A altura é um newton. Então, newton. E newton vezes metro é um joule. E joule é a unidade de quem? De trabalho. Portanto, num gráfico de força por distância, a área é igual ao trabalho. Bom, agora vamos começar a aprofundar um pouquinho. Algum aluno poderia perguntar assim, mas professor, e se fosse um gráfico assim, ó? Um gráfico em que a velocidade, por exemplo, não é constante, igual aquele primeiro exemplo que o senhor deu. Nesse exemplo aqui, a velocidade vai aumentando linearmente. É uma reta, mas não é uma reta horizontal. Para quem se esqueceu, todos os exemplos que eu dei eram retas horizontais, mesmo da velocidade. Ó. E para esse caso, em que o gráfico não é mais uma linha horizontal, e sim uma linha inclinada. Assim. Bom, antes de mais nada, continua valendo a mesma coisa. Se você descobriu que nesse gráfico de V por T, seja ele, que é um caso particular, tudo bem, horizontal. Se você descobriu que nesse caso, no gráfico de V por T, a área é igual a ΔS, então, em qualquer gráfico de V por T, a área será o ΔS. Mesmo se o gráfico fosse assim, ó, V por T, assim, igual esse que eu estou fazendo rapidinho, rascunhando aqui, ó. Se o gráfico fosse assim, uma coisa completamente estranha, assim, essa área seria também o ΔS. É óbvio que nesse caso agora é muito mais difícil de provar, mas continua sendo verdade. Se você já sabe por um caso particular bem simples, isso vale sempre. Bom, no caso do trapézio, até eu coloquei aqui nesse caso que a linha vai crescendo, que a área que forma a área de um trapézio, essa figura forma um trapézio. Nesse caso dá até para mais ou menos entender por que isso é verdade. Isso quem for estudar depois cálculo diferencial integral vai ver isso com mais detalhes e vai se convencer melhor disso. Mas você pode pensar que nesse caso aqui não é um retângulo, é um trapézio. E continua valendo que o gráfico de V por T, a área é igual ao ΔS? Sim, continua valendo. Por quê, professor? Ora, você pode pensar que a área desse trapézio, deixa eu fazer aqui em outra cor, em vermelho, você pode pensar que a área desse trapézio é igual à área de vários retângulos aqui, ó. É igual à área desse retângulo mais a área desse retângulo, pera um pouquinho aqui, mais a área desse retângulo, mais a área desse retângulo e mais a área desse retângulo. Você fala, mas não é igual, professor. Bom, é igual sim, por quê? Por que não é igual? Ah, professor, porque aqui ficou um pouquinho a mais. Tudo bem que aqui ficou um pouquinho a mais, mas aqui ficou um pouquinho a menos. Ó. Aqui ficou um pouquinho a mais, aqui ficou um pouquinho a menos. Aqui ficou um pouquinho a mais, aqui ficou um pouquinho a menos.
E, portanto, a área de todos esses retângulos juntos dá a área do trapézio. E se é retângulo, você já sabe que vale aquela propriedade. Você pode calcular a área desse retângulo, que agora eu estou achurando aqui na horizontal, a área desse retângulo mais a área desse retângulo. Se você somar todas essas áreas, dá o ΔS. Só que todas essas áreas é a área do trapézio. Portanto, a área do trapézio também é igual ao ΔS. Tudo bem, eu provei isso de uma maneira pouco formal, muito intuitiva, mas o que vocês precisam saber é o seguinte: se vocês descobriram que para o retângulo, a área no gráfico de V por T, se vocês descobriram que para a linha horizontal a área é igual ao ΔS, se vocês descobriram isso para a linha horizontal, isso vale sempre. Mesmo se esse gráfico, deixa eu mudar aqui um pouquinho, mesmo se esse gráfico fosse assim, ó, como eu disse lá em cima, mesmo se esse gráfico fosse qualquer coisa, assim, uma curva assim, ó, depois voltasse para cá, essa área seria também igual ao ΔS. E agora eu vou apresentar para vocês um exercício que caiu no vestibular da FUVEST e que quem não entendia dessa maneira poderia ter dificuldade nesse exercício. O exercício falava o seguinte: o calor específico de um sólido a pressão constante varia linearmente com a temperatura de acordo com o gráfico. Qual a quantidade de calor em calorias necessária para aquecer 1 grama deste sólido de 10 graus Celsius até 20 graus Celsius? E o gráfico estava dado abaixo, eu coloquei aqui o gráfico para vocês. Repara, é um gráfico de calor específico, o calor específico aqui, ó, calor específico, em função da temperatura. E para a maioria dos alunos que estuda calorimetria, eles nunca nem se deram conta que o calor específico poderia variar. Por exemplo, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e ninguém fala que ele pode variar. E aí quando aparece uma questão assim que o calor específico está variando, o aluno se diz, mas o calor específico está variando, o professor nunca falou isso. Então, mas não importa que você agora na hora do exercício, vai descobrir uma coisa que você nunca descobriu. Não se assuste com isso. Ele está pedindo uma coisa e ele está dando um gráfico. Se atenha ao que ele pediu. Não importa que você ainda não viu aquilo. E propriedade de gráfico, a área sobre o gráfico, você já sabe, você já entendeu a razão comum. Nesse caso aqui em particular, quem eu descubro se eu calcular essa área aqui, que nesse caso agora é um trapézio? Quem eu descubro? Lembra, o que importa não é se é um trapézio. Se vale para o retângulo, vale sempre. Se vale para o retângulo, vale sempre. Quem eu estou multiplicando aqui, imagina que isso aqui fosse um retângulo. Se isso fosse um retângulo, quem que seria a base? A variação da temperatura, que aqui eu estou chamando de Δθ. Θ é o símbolo que eu estou usando para temperatura. E quem que é a altura? A altura é o calor específico, é o Czinho. Portanto, quando eu calculo a área num gráfico de calor específico em função da temperatura, quando eu calculo essa área, base vezes altura, quem eu vou descobrir? Base, que é Δθ, vezes altura, que é o calor específico. Eu vou inverter a ordem aqui, vou colocar, mas muito grande. Eu vou colocar primeiro o calor específico vezes a variação de temperatura. Calor específico vezes a variação de temperatura. Aí você vai falar, professor, mas isso daí se fosse um retângulo. Não, lembra que eu falei, se você descobriu para o retângulo, vale sempre. Não importa que não é um retângulo, a propriedade em si vale sempre. Então agora, o que eu vou descobrir quando eu calculo essa área sobre o trapézio é quem eu vou descobrir multiplicando o calor específico vezes a temperatura. Mas quem é calor específico? Bom, aí você precisa lembrar das formulinhas lá da calorimetria. Lembra do que macete? Quantidade de calor é igual a m vezes c vezes Δθ? Lembra dessa formulinha? Para descobrir quem é o calor específico, é só isolar o calor específico. Como é que eu faço para isolar o calor específico? Eu passo as outras grandezas para o outro lado. Esse m que está multiplicando o calor específico, ele passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo, porque ele está multiplicando. E o Δθ que está multiplicando, passa para o outro lado fazendo o quê? Dividindo também. Então, fica assim, quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura é igual ao calor específico, que eu vou chamar de C, que a gente está chamando de Czinho aqui. Ó, a única coisa que eu fiz daqui para cá foi pegar esse m que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo, passar para o lado esquerdo dividindo.
E o Δθ que está multiplicando passar para o outro lado esquerdo dividindo. E eu descubro que o calor específico é igual à quantidade de calor vezes a massa vezes a temperatura. E eu vou substituir isso que eu descobri aqui, no valor do calor específico. Então, o calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Isso é o calor específico. Ainda falta vezes o Δθ. Vezes o Δθ. Aí repara que aqui eu posso cortar o Δθ com o Δθ. E quem eu descubro? Quem eu descubro vai ser a quantidade de calor sobre a massa. A quantidade de calor sobre a massa. Portanto, o que eu concluo com isso? Que quando eu faço base vezes altura aqui, ou seja, quando eu calculo área num gráfico de calor específico em função da temperatura, quando eu calculo essa área, seja de um retângulo ou de um trapézio, seja o calor específico constante ou variando, quando eu calculo essa área, eu vou descobrir essa área, que no caso vai ser a área do trapézio, deixa eu até apagar aqui para não atrapalhar vocês. Nesse caso vai ser a área do trapézio. Essa área vai ser igual à quantidade de calor pela massa. Agora, olha o que o exercício perguntou. O exercício perguntou: o calor específico de um sólido a pressão constante varia linearmente com a temperatura de acordo com o gráfico. Qual a quantidade de calor em calorias necessária para aquecer 1 grama? Olha o que ele perguntou. Quantidade de calor para aquecer 1 grama. Ora, isso é justamente a área. A área é a quantidade de calor por gramas, por massa. Então, se eu calcular a área, eu já descobri a resposta do exercício. Bom, aí você só precisa lembrar como calcula a área de trapézio, né? A área de trapézio é a base maior mais a base menor, tudo isso dividido por 2 vezes a altura. Aí tem que decorar as formulinhas da área, não tem jeito. Então, a área, que vai ser igual à quantidade de calor pela massa, isso vai ser igual à base maior. Quanto vale a base maior aqui? Ó? Vale 0,6, tá vendo? 0,6. Tá? A base maior, vou colocar entre parênteses, 0,6, mais a base menor vale 0,5, tudo isso sobre 2 vezes a altura. Quanto que vale a altura? De 10 para 20, a altura aqui vale 10. Vale 10. Portanto, fazendo essa continha aqui, 0,6 mais 0,5 dá 1,1. 1,1 vezes 10 dá 11. 11 dividido por 2, 5,5. Essa é a quantidade. E o que é isso que eu descobri? 5,5. 5,5 o quê? Quantidade de calor por massa. A quantidade de calor está dada em qual unidade aqui? Calorias. Não, professor, está em caloria por grama grau Celsius. Não. Caloria por grama grau Celsius é o calor específico. A quantidade de calor está dada em caloria. Portanto, isso é caloria por massa. A massa está dada em qual unidade aqui? Em gramas. Portanto, 5,5 calorias por grama. Nota que é exatamente o que o exercício pediu. A quantidade de calor necessárias para aquecer 1 grama. É exatamente isso. 5,5 calorias para cada 1 grama. Então, essa é a resposta. Quantas calorias precisa? 5,5 calorias. Ponto final, para cada grama. E, para quem gosta de unidade de medida, né, lembra que eu falei que a unidade de medida é muito útil? Seria até mais fácil esse exercício. Ó. Ficaria até mais fácil, você nem precisaria lembrar das fórmulas. Bastaria lembrar das unidades de medida. Quando você tem um gráfico de calor específico pela temperatura, quando você faz base vezes altura para descobrir a área, então, ó, dica, hein? Pegou o gráfico, multiplica base vezes altura, multiplica as duas grandezas dele e você vai descobrir o que aquela área significa, se é que ela significa alguma coisa. Então, toda vez que você multiplicou o eixo horizontal pelo eixo vertical, você vai descobrir a área. E a área, aí você vê qual o significado daquilo. Nesse caso, se eu tivesse feito a área por unidade de medida, olha como ficaria mais simples. Ó. A base é em graus Celsius. Então, eu multiplicaria graus Celsius vezes a altura é caloria por grama grau Celsius. Caloria por grama vezes grau Celsius. Eu corto aqui o grau Celsius com o grau Celsius. Quem eu descubro? Calorias por grama. Calorias
por grama, que é o que a gente já tinha visto aqui. Calorias por grama. E aí basta calcular a área. A área de trapézio, base maior, mais base menor, sobre 2 vezes a altura. Calcula e vê quanto que dá. E quando você calcular essa área, a área vai ser igual a alguma coisa, calorias por grama. Calorias por grama. Que é o que a gente descobriu aqui, 5,5 calorias por grama. Bem, então, resumindo, dado um gráfico, quando você multiplica a horizontal pela vertical, você descobre a propriedade da área. Ponto final. Aí você vai ver o significado daquilo. Multiplica a grandeza que está no eixo horizontal pela grandeza que está no eixo vertical e você vai descobrir a área do retângulo, base vezes altura. Ai, professor, mas é retângulo, isso for trapézio. Não importa, a propriedade é a mesma. Aí você pode fazer por unidade de medida também. Descobriu aquela área, vê qual é o significado dela. Não sai decorando área por área. Apareceu um gráfico, multiplica base vezes altura, horizontal vezes vertical, e vê qual é o significado daquilo. Bom, agora, para aqueles alunos que acharam estranho o calor específico variar em função da temperatura, saibam vocês que o calor específico varia mesmo. É muito raro uma grandeza que não varia. Quando no ensino médio, no colegial, a gente supõe constantes algumas grandezas, é só para facilitar as contas. A natureza não se comporta como a gente gostaria que ela se comportasse, ou como facilitaria as contas. Não, a natureza é a natureza. Eu trouxe aqui embaixo, para vocês verem, um gráfico tirado de um livro muito bom, recomendo o livro aí, que chama Compreendendo a Física, do excelentíssimo professor Alberto Gaspar, que é um dos melhores professores do ensino médio, um dos melhores autores de livro de física. E eu retirei esse gráfico, não lembro de que página lá, mas do volume 2 dele. E repara, ó, ele fala justamente isso. Ó. Ele dá aqui o calor específico, em caloria por grama Kelvin, em função da temperatura em Kelvin, para algumas substâncias. Dá uma olhada como o calor específico varia. Ó. Quem tinha a ilusão de que o calor específico era constante o tempo inteiro, para ele ser constante ele teria que ser uma reta horizontal, que não é o caso. Ó. Repara, ele varia muito, varia bastante aqui. Ó. O calor específico do sódio, além dele depender da substância, lembra? O calor específico é uma característica do material, é uma característica da substância. O calor específico da água vale tanto, o calor específico do ferro vale tanto. Mas além disso, ele varia com a temperatura. Olha o calor específico do sódio, olha o calor específico do ferro aqui embaixo, olha do cobalto, olha como eles variam. Mas é curioso, o professor Gaspar, ele até chama atenção para uma característica importante. Vocês lembram que a temperatura em Kelvin ela é igual à temperatura em Celsius, θc, mais 273. Né? Portanto, quando a temperatura em Kelvin está perto de 300 Kelvin, quanto que vai ser a temperatura em Celsius? Temperatura em Celsius, 273, a temperatura em Celsius vai ser por volta dos 27 graus Celsius, não é isso? Se você olhar aqui 27 graus Celsius, então, aqui no gráfico, aqui no eixo X, ó, 300 Kelvin, né? Repara que o eixo aqui está em Kelvin. Mas 300 Kelvin é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius é a temperatura do nosso dia a dia, pelo menos aqui no Brasil, né? E repara que para essa faixa de temperatura, aí sim o calor específico não varia tanto, ó. Ele sobe só um pouquinho. Olha aqui, ó, sobe só um pouquinho. É diferente aqui para baixas temperaturas. Para baixas temperaturas ele muda muito, ele muda drasticamente, ele sobe com tudo. Mas quando chega perto da temperatura ambiente, ele não muda tanto assim. Então é até razoável aceitar que o calor específico seja aproximadamente constante para temperaturas ambientes. Né? É só uma pena que aqui não está o calor específico da água, porque eu também teria curiosidade de ver como é que é a variação dele perto da temperatura ambiente, o calor específico da água em particular. Bom, mas é isso que eu tinha para dizer nesse vídeo para vocês. Espero ter contribuído mais uma vez. Um abraço e até em breve.